Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, edição especial do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu amigo Matheus Coferri e a gente está dentro da Futuricom, 30ª edição do evento, que é referência em conectividade, telecomunicações e inovação na América Latina. Hoje a gente está aqui especialmente com nossos parceiros da ConnectWay, principal distribuidora Huawei, também na América Latina. E a gente está aqui hoje com um convidado, alguns convidados que já são de casa, né, Coferri? Não, tem a Já chave eles da têm a porta. chave da porta, entram, Já sabe pega a que coisa fica da embaixo do geladeira. tapete ali. É brincadeira, né? Mas eu vou deixar o Coferri apresentar os convidados aí do dia de hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado à nossa audiência. Realmente aqui seguindo a nossa mais alta prateleira de convidados. Estamos com uma dupla incrível aqui. São parceiros oficiais do Last Mile Podcast também. São os caras aí, as maiores vozes, entendedores e data centers do Brasil. Estou aqui com o presida, o Victor Arnaud, e com o Felipe, que é o diretor de vendas técnicas da Equinix. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. E o prazer de estar conversando com vocês Obrigado, aí. Matheus. Obrigado, Bruno. Uma honra estar aqui com Quintanilha, né, cara? Não tinha nem roupa para... Você viu que até botei o blazer, né? Não tinha nem roupa para participar junto com o Quinta, mas fiquei muito feliz da agenda combinar, que o Bruno tem tirado tantas férias, né, cara? Que eu não consigo nem mais marcar com vocês em Floripa pra gente gravar outro episódio. Teve que ser aqui, Tem que ser. porque isso é outro patamar, né, cara? Aí é... Mas enfim, isso, não vou nem entrar no assunto dos outros podcasts. Não, aí eu não quero papo contigo aquilo. A gente fala Tô depois. magoado. A gente fala depois. Eu só mando um emojizinho Corrente, brabo. corrente. Só mando É. mais um. Falo, pô, aí você me quebra, presida. Mas, cara, muito bom estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho desde o episódio que vocês gravaram lá comigo. Acho que tenho visto, né, a qualidade das conversas e, principal, tenho recebido várias mensagens da galera falando: porra, eu te vi no Last Mile. Eu gostei muito do papo do Last Mile. E aí, obviamente, eu falo de vocês, que eu acho que muito da qualidade do conteúdo vem da qualidade das perguntas que vocês fazem, né? De como vocês conduzem, vocês conhecem o mercado. Que eu acho que isso é muito, muito importante também. Legal, presida. Então começa aí falando. Eu acho que não tem nenhuma. Isso eu mostrei. Aí, ó. Entrou pro partido. É. Partido Last Mile. Partido agora. Eu acho que não tem ninguém da nossa audiência que não conheça a Equinix, né? Se existe, acho que ela, sei lá, é o Homo sapiens aí, agora, tá morando agora. dentro de uma caverna. Mas conta um pouquinho Bom, pra gente aí, vamos faz um overview aí, Cara, a Equinix hoje é a maior empresa de data center e interconexão do mundo. Ela foi fundada em 1998 nos Estados Unidos, com a visão de que a Equinix deveria ser o ponto de troca de tráfego para as operadoras. Essa ideia ela evoluiu muito rápido, é óbvio que dá para apontar aqui todas as ondas de tecnologia que a gente viveu, mas hoje não tem mais um segmento da economia que não fala de latência e informação em tempo real. Isso é possível com interconexão. Você tem ecossistemas dentro dos data centers que estão se falando. Se você pegasse a nossa história desde 98 até agora, dentro dos data centers da Equinix, vocês visitaram o SP3 lá e a obra de SP6, eu já tenho mais de 492 mil interconexões. Isso dá mais do que os próximos 10 concorrentes somados. E não é porque assim, eu decidi fazer isso hoje, não. É porque esse efeito de rede você só constrói com o tempo. E é aquilo que a gente estava falando antes aqui, o data center é um negócio de longo prazo, não é um negócio de aventureiro, não é um negócio de curto prazo. Então, assim, a gente tem que tem que ser muito responsável nesse sentido com a parceria que a gente cria com os nossos clientes, que a maioria está querendo falar com a gente, está querendo daqui a 5 anos falar com a mesma pessoa, falar com a mesma marca, né? E não falar com outra marca. Mas falando rapidamente, hoje a Equinix é isso, é uma empresa de capital aberto, é um REIT, um fundo imobiliário, e o valuation maior que os concorrentes somados também, justamente por esse efeito de rede que a gente criou lá dentro, de interconexão. Legal. Ô, Vitor, Versão Pocket, né? Não. Versão Pocket aqui e já entrando direto ao ponto, né? Vamos lá. A gente vai... Não tem nem que aquecer o carro. Não. Mas, Vitor, queria te perguntar justamente nessa linha de ser data center ser um mercado de longo prazo, né? A gente tem que olhar também para políticas de longo prazo quando a gente está falando de políticas nacionais, né? E a gente teve recentemente a medida provisória do Redata, que causou muita euforia aí no mercado de maneira geral, mas para aqueles que fizeram uma análise um pouco mais detalhada, viram que tem alguns detalhes ali que merecem uma apreciação melhor e talvez até algumas mudanças e alterações. Eu queria entender, vocês da Equinix, né, que certamente têm uma visão global e conseguem enxergar isso em outros países, não só no Brasil, como que vocês estão olhando para essa política? Obviamente a gente tem uma série de incentivos, de isenções, mas o que está nas entrelinhas que talvez o pessoal não esteja tendo tanta atenção? Eu acho que tem alguns aspectos, tá? E depois até vou chamar o Quinto aqui para me ajudar, porque assim, a parte da evolução da tecnologia, o data center, para a gente passar a impressão certa para a galera.
O data center é um negócio de longo prazo, mas isso não significa que eu não sou afetado pelos ciclos tecnológicos, inclusive no design dos data centers. O data center que construí há 10 anos atrás é completamente diferente do data center que está construindo hoje. Mas vamos no Redata. Redata hoje, para quem não conhece, é uma política que isenta de tributação equipamentos de TI, equipamentos de rede de GPUs. O Redata originalmente era só para GTI, e agora o que foi submetido para o Congresso é mais amplo, que é muito bom, né? Imagina, eu vou te dar um número assim básico, aqui não é um número meu da Equinix, é um número que o pessoal tá usando muito nos painéis. Imagina assim, se eu invisto 10 milhões de dólares para subir 1 megawatt, eu vou investir 40 milhões a 50 milhões, não eu, né? Meus clientes vão investir em equipamento para botar lá dentro. Sim. Então, essa parte, né, da minha cadeia de valor vai ser impactada com o Redata. Mas imagina o seguinte, hoje no Brasil, você já tem diversos workloads das grandes empresas internacionais. O conteúdo está aqui, a nuvem está aqui, tudo está aqui. Só que está aqui porque tem que estar aqui. Latência. Por isso que tem muita gente hoje que se pergunta, pô, mas peraí, se eu não preciso processar aqui, eu vou processar nos Estados Unidos, que é mais barato. Beleza, se a latência não te afeta, você processa onde você quiser. Isso vai mudar um pouco, porque alguns workloads que não são sensíveis à latência vão vir para cá, né? Isso comparado até com outros países da América Latina. Agora, se o Brasil quiser decidir, pô, quando eu crescer, eu quero ser um dos polos globais de inteligência artificial no mundo, a gente também tem que ter uma regulação de IA que seja compatível com os arcabouços regulatórios de outros países, porque o data center ele acaba virando um aeroporto internacional, né? Porque, imagina, um país soberano, um negócio soberano não vai botar os dados aqui no país para treinar um modelo sem ter segurança jurídica e estabilidade jurídica também para isso acontecer. Por isso que a gente olha, assim, a gente está muito animado, a gente participou das discussões desde o início, não só com o governo, como com o Brascom e a ABDC, que eu acho que são os principais interlocutores que a gente tem, e fazem isso muito bem. A gente participou de toda essa conversa e a gente está animado com o que foi feito até agora. É o que o Renan falou também. Não é que a gente não vá comemorar o ganho. O Redata é uma mobilização de vários segmentos, né, governo, iniciativa privada, academia, em prol de um futuro melhor, de um futuro onde o Brasil vai ser mais importante. Agora, o Redata sozinho, ele não traz tudo isso, né? O Redata ele tem que vir acompanhado de regulação de energia elétrica, né? De como é que você consegue os permits, né? As habilitações para ter energia mais rápida em grandes quantidades. E o Redata tem aspectos interessantes também de incentivo para regiões que o governo quer desenvolver. Isso eu acho super interessante, que imagina, você tem contrapartidas no Redata. Então, se você vai ser beneficiado, você tem que investir em P&D, né? Agora, a contrapartida é menor se você for desenvolver o data center no Norte, no Nordeste, que eu acho que isso é super saudável. E isso é cara de uma política nacional, né? De uma política pensando no Estado como um todo. Isso eu acho que é muito positivo, mas, enfim, a gente tem que ver também como é que o texto vai sair, porque o Congresso agora tem toda a aprovação, as emendas, são 120 dias, né, de circulação da MP para isso sair, e depois acho que ainda tem uma discussão muito mais longa de regulação de IA também. E agora ele vai falar aquela explicação de impactos, aquela aula. Aquela aula de design. Mas por que eu acho que isso é importante? Só para também o pessoal não entender, de repente ficar chocado com a aula de design técnico. O Bruno falou que esse nosso negócio ele existe desde 1998, mas eu brinco que eu já vivi diferentes versões da Equinix, diferentes versões do mercado. E isso impacta a tecnologia que a gente usa. Imagina, a interconexão antigamente era feita com uma fibra, cabo físico. Hoje a interconexão se você tiver o primeiro cabo físico conectado na estrutura, você não conecta mais nada, é tudo isso software definido como serviço, né? E que é rede definida por software no modelo SaaS. E a gente está caminhando agora para uma camada de inteligência em cima do Fabric, do Equinix Fabric, que a gente está chamando de Fabric Intelligence, onde você vai conversar com a plataforma. Isso vai ser lançado no início do ano que vem. Assim, imagina, você vai começar a configurar o Fabric com prompts de IA, que você vai começar a ter respostas com prompts de IA, falando, pô, quem mais eu deveria conectar aqui que eu estou perdendo a oportunidade? Olha só. Esse tipo de coisa, como a gente já tem essa massa de dados das interconexões, a gente vai conseguir pegar muito mais inteligência pelos players. Mas o que eu acho que ele traz para a gente uma perspectiva do seguinte: o que evoluiu no design dos data centers, né? Desde que a gente começou até o que a gente está construindo agora. E vocês vão conseguir tangibilizar isso se vocês tiverem SP6, Sim. que é uma obra em andamento. Vocês viram a SP3? Vocês já viram a diferença para a SP6. Mas, Pinter, show é teu agora, cara. Perfeito. Parabéns pelo... Eu demorei 3 anos para ganhar um desses. Parque do Last Mile. Você colocou muito bem, Anô, um ponto que o data center evoluiu muito nesse tempo todo, nesse intervalo de tempo. Antigamente a gente falava de endereçar uma densidade por rack, né, físico, de 5 kVA, 10 kVA já era alta densidade.
Agora a conversa mudou de patamar totalmente. A gente começa a falar de racks com 100, 150, 200, talvez 1 megawatt daqui a algum tempo. E aí muda tudo, como a gente analisa o mercado, como a gente constrói, como a gente desenha, como a gente de fato se posiciona e pensa como empresa, né? Ponto que é fundamental na minha visão é não só a gente pensar e planejar, como participar e sentar na mesa com os principais players do mercado para entender para onde o mercado está indo, para onde a evolução está caminhando, e influenciar na medida do possível esse desenvolvimento para garantir que quando o desenho agora SP6 que vai inaugurar no final do ano e eu tenho uma vida útil ali esperada de 15, 20, 30 anos, eu consigo ser escalável, flexível o suficiente para no meio do caminho que a gente conhece hoje já não vai ser mais uma realidade. O desafio é outro, né? Então, como a gente consegue criar essa base sólida que ela consiga ser resiliente, consiga entregar o que eu preciso hoje no curto prazo, mas também conseguir ser flexível olhando para daqui a 10, 15 anos, quando a gente não sabe, ainda tem um monte de incerteza. Então, falando de algumas particularidades, tem desafio agora com a parte de refrigeração, que é o mais está mais em voga, né? Como você consegue retirar, extrair esse calor que está sendo gerado da forma mais eficiente possível. Então, as soluções convencionais a ar já não resolvem mais esse problema. Você parte para a solução de liquid cooling, só que dentro de liquid cooling você tem inúmeras soluções possíveis. Então, o mercado agora começa também a tentar chegar numa ideia de blueprint, né? Algumas soluções que sejam mais ou menos padronizadas para conseguir ganhar escala. Senão não adianta você ficar solucionando um problema para cada player específico. Então, a gente tem hoje a NVIDIA com a criação de GPU. Tem outras empresas surgindo para competir e criar seu próprio modelo de GPU. Sim. E aí, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Então, o mercado agora também tem tentado afunilar um pouco no desenho, né? nessa criar um denominador comum, uma base para você conseguir construir e escalar os data centers sobre ela. Esse ponto do Quinta é muito importante, porque imagina o seguinte, se eu estou falando de um data center para treinar IA, estou falando de um galpão com muita energia, talvez não precisa tanta fibra, né, porque se for fazer upload do modelo treinado, download da informação para treinar mais o modelo. Agora, quando eu falo de um data center como o Nespa de ecossistema, eu estou falando de ter 300, 500 clientes lá dentro. Clientes que estão rodando inferência de IA, clientes que estão rodando aplicações que sempre rodaram, clientes de telecom, clientes de conteúdo, e tudo isso tem que conviver. Então eu estou falando que o cara de 2 kW por rack vai conviver com um cabo de liquid cooling. Por quê? Porque a inferência tem que estar próxima do dado. Inferência é isso. Inferência é você... Imagina eu faço analogia com uma luta de boxe. Você está treinando para luta de boxe durante 3 anos. Isso é treinar o modelo. Você subiu no ringue, quando você enfrenta o usuário, inferência. Que aí você está aprendendo mais, depois você volta, treina de novo, né, e segue o jogo. Então, assim, esse é o desafio do Quinta lá e do time de design e construção, de criar data centers modulares o suficiente para comportar esses ecossistemas. Então, cada vez mais são variados, né, Quinta? Exato. Isso é muito curioso, porque assim, eu não tinha nunca ouvido esse termo de data center flexível, né? Pensando em uma modularização dinâmica que vai acontecer ao longo desses próximos anos. E eu queria só puxar um tema depois, voltar um pouquinho ali para Tico Ferri. Tava aqui pensando enquanto estava falando, né, Quinta, sobre o cenário macro do mercado brasileiro, né? E aí me corrijam se estiver errado, porque vocês estão dando aula aqui, mas quando a gente está falando de data center, majoritariamente a gente está falando de conectividade, energia, espaço, obviamente, e agora a gente tem um novo eixo aqui no mercado brasileiro, que é uma política pública, né? O início de uma política pública, eventualmente, que isso facilita como um todo. Diante de tudo isso, e considerando que a gente faça bem feito o dever de casa, como que vocês visualizam esse potencial estratégico do Brasil de ser, como tu trouxe mesmo, um polo global de IA? Falta alguma coisa na perspectiva de conectividade? Falta alguma coisa na perspectiva de energia, de fato? A gente tem mesmo esse potencial? Como que a Equinix está enxergando isso? E eu faço mais uma pergunta só para acrescentar aí nesse bolo. Tem mão de obra qualificada para tal? Eu posso começar pela parte de infra, depois eu passo para a parte regulatória para o Arnaud. Quando a gente analisa Brasil, eu acho que a gente já evoluiu muito nos últimos anos, tá? Quando você fala de infraestrutura elétrica, propriamente dito, capacidade de geração não é um problema mais. A gente consegue gerar capacidade excedente. Você tem um gargalo em transmissão, isso é uma realidade, mas que está sendo endereçada, tem alguns órgãos, a iniciativa tanto privada quanto pública já está trabalhando e se mobilizando para conseguir endereçar esse problema e garantir que, se a gente vai incentivar e precisa de mais data centers no Nordeste,
que você vai conseguir chegar com uma linha de transmissão com capacidade suficiente para energizar ali em campos com 100, 200, 300 megawatts ou o que for necessário. Quando a gente olha, né, para o Sistema Integrado Nacional, que a ONS opera, é um dos mais inteligentes e mais desenvolvidos do mundo. Então, assim, a gente tem que valorizar também que o Brasil comparado com o patamar até de Europa, tem um sistema dos melhores, mais bem desenvolvidos, que funciona melhor. Então tem que valorizar também essa capacidade. Para dar uma comparação, os Estados Unidos funciona com 3 sistemas diferentes, que não necessariamente se falam sempre. Existe esse desafio de integração, né, de energia, e aqui no Brasil é unificado, né, Quinta? Exato, unificado, como você consegue ir comutando e ajustando realmente o sistema para garantir que a carga crítica que está na ponta ela continua recebendo a alimentação. Parte de conectividade, né, fibra ótica. Existe ainda uma ou outra localidade que tem um desafio um pouco maior, mas isso também já tem mudado bastante nos últimos anos, evoluiu muito, mas muito mesmo quando a gente compara 10, 5, 10 anos atrás. E aí a gente fala dessa distribuição, né, de data center para as pontas, onde o dado está sendo processado. Isso é algo que para a gente acaba sendo muito positivo, porque o Vitor estava falando sobre treinamento de IA ser mais concentrado e você conseguir agrupar lá um galpão, muita densidade de energia, não necessariamente outros desafios de estar próximo, por exemplo, do usuário. Inferência, você muda um pouco esse cenário. E acaba que a nossa plataforma, a Ethlix, nasceu justamente para resolver esse quebra-cabeça aí, que é garantir que, independente de onde o meu usuário esteja ou onde o meu cliente quer processar aquele dado, precisa armazenar, precisa ter capacidade, a gente vai tá presente naquela região e vai conseguir apoiar com a demanda que ele tiver necessidade ali. E a gente viu um dado outro dia, a gente estava participando de uma discussão sobre posicionamento, justamente sobre o nosso alcance. Hoje, nosso time levantou, né, o nosso time de rede, e fez um estudo que hoje a Equinix já está a menos de 10 milissegundos de mais de 90% da população do mundo todo. Olha só. Caramba! Isso, para a gente, é sinal que a gente está conseguindo cumprir a missão. Tem muito para fazer ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo, digamos assim. Não, é muito, meu Deus, dado incrível. E sobre a mão de obra? Cara, mão de obra. Mas você tinha perguntado além de mão de obra, o que mais tinha perguntado? Pode fazer o link com a regulamentação de IA, por exemplo, para apoiar o Redata no Ah, tá. Exatamente. acesso. Fala de mão de obra primeiro e depois a gente faz o link. Então, porque está tudo conectado de um jeito, então vai ser tranquilo. Mas assim, mão de obra, eu acho que a gente tem que ter um trabalho, sim, de desenvolvimento, academia, governo, instituições, empresas privadas para desenvolver essa galera. E não desenvolver, cara, não pensa mais no data center como um segmento isolado, pensa num cluster. O data center vai funcionar junto com conectividade, o data center vai funcionar junto com a utility company de energia elétrica, e o data center vai funcionar junto com as empresas de nuvem, o data center vai funcionar com todo esse ecossistema. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar mão de obra para isso, porque a gente está falando de mudanças de tamanho de mercado de ordem de grandeza. Se tudo der certo, imagina, hoje a gente tem 600 megawatts de base instalada, a Fernanda estava falando no painel. Se tudo der certo, a gente pode estar falando em sim, daqui a 10 anos, ter 3 gigawatts, 4 gigawatts. Isso é mudança de ordem de grandeza. Tem que ter gente para operar. Pode ser chegando numa cidade, por mais que a gente queira regionalizar, como é que você chega numa cidade que talvez não seja preparada para receber? Você vai migrar a mão de obra ou você vai treinar as pessoas ali? Ou você vai usar os dois para treinar as pessoas porque você tem tempos curtos? Então, assim, tem que existir uma política assim. No nosso caso, a gente está tentando acelerar isso via ONGs. A gente tem uma fundação chamada Equinix Foundation, que é uma entidade apartada da Equinix, que toma decisões, assim, ela tem um endowment da Equinix, que é o seguinte, a gente botou 50 milhões de dólares lá, e a fundação ela tem o compromisso de investir o rendimento desse endowment, né? Assim, ela não mexe no capital principal, ela só investe o que é investido ali, e que rende aquele dinheiro, que eu acho que é muito importante, porque a gente pega ONGs de inclusão digital e investe. Né? Então, assim, aqui no Brasil, em último exemplo, a gente tem a Escola da Nuvem. A Escola da Nuvem faz um trabalho sensacional de transição de carreira para as pessoas que querem ir para a carreira nuvem, só que não pega só technical skills, não é só eu vou fazer um curso da Escola da Nuvem e saio de lá certificado da AWS. Não, treina também soft skills. Como é que você se comporta numa entrevista? Né? Acho que dá aquela reeducada na pessoa, cara, esse mercado é diferente, está dentro de um mercado diferente, mas é uma base que todo mundo precisa. Então a gente procura isso na Índia, a gente tem casos nos Estados Unidos, na Europa, então a gente está tentando criar essa condição, no sentido, a gente era obrigado a fazer isso? Cara, não, mas a gente é líder. A gente já gerou tanto valor nesse mercado que a gente tem o dever de fazer esse tipo de coisa.
tanto no assunto de sustentabilidade, nós temos o dever de dar o exemplo, né, de ir além do que deve ser feito. Lembra aquele exemplo que a gente conversou no último episódio da piscina de Paris? A gente podia parar ali, um data center tem energia renovável, super eficiente, o calor vai embora, mas não, a gente está reduzindo a emissão das adjacências. Claro. Eu tô ajudando a comunidade a ter uma postura mais sustentável também, porque senão, assim, aquele conjunto ali, o Parque Olímpico, ia estar com as emissões de carbono e de outros gases de efeito estufa, e a gente evita isso. E a parte da regulação era sobre... Qual era o... Super adicionar só um ponto com Vai, ela, vai, vai. O bom é quando a gente não precisa nem trabalhar na Ecoferro. Mas eu tô sentindo que ele tá magoado ainda. Ele tá quieto. de nosso coração. Nem vou olhar muito para ele. A gente tem alguns outros pontos também, né? Exemplo, a gente tem muito funcionário da Equinix que vem de indústrias que são próximas, a gente consegue fazer o último treinamento, dar aquela polida para garantir que a mão de obra está capacitada. Exemplo, metrô, a gente recebe muita gente na operações que vem do metrô, vem da Supervia, né? São indústrias próximas e eficientes, as pessoas já têm uma formação sólida e você consegue só dar aquela aplicação para data center. Mesma coisa, falando mais de soft skills, a gente tem um programa de contratação de veteranos, que é muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil também está começando a dar uma engrenada, que você precisa para trabalhar no data center? Saber trabalhar sob pressão. O que você precisa de liderança? Muitas já Já tem um líder de operação lá que, cara, foi comandante de submarino nuclear. Cara, Cara, pesado isso. já não crise para ele, né? Não tem dificuldade, né? Não tem frio na barriga esse cara. Então vai muito na mão de obra também de saber pensar essas qualidades, esse material humano que é bom, talvez não aplicado e testado para o mercado de data center, mas conseguir trazer ele em cada atleta olímpico. Atleta olímpico, No Brasil, fora do Brasil, né? Exato. Você tem todo esse leque. Além disso, né, você tem organizações, a ABDC está fazendo um trabalho bacana de criar cursos, de trabalhar junto com o Senai, com outros órgãos, para criar também currículos específicos para ajudar na formação de profissionais. Então, acho que sim, ainda é um pouco, não vou falar que é um problema, mas tem muita evolução, tem oportunidade de melhoria, mas já evoluiu também bastante nos últimos anos, por conta até da demanda, por conta do interesse, por conta de tudo, da escala que está tomando. Né? Viu que eu não preciso nem vir no próximo, né? Não, cara. Não tem que gravar um só com ele. Né? Não, professor, que é isso, cara. Eu quero... Nosso tempo está esgotando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que foi talvez a pergunta que a gente mais fez, o que a gente mais ouviu e o que a gente mais ouviu nos corredores aí, que é a questão do Data Center Edge. Qual que é a visão de vocês, rapidamente, sobre o Data Center Edge? É uma tendência, é o futuro, é para os provedores, é para empresas do tamanho da Equinix? O que vocês estão olhando nessa descentralização? Todo mundo está falando, vou construir um lá naquela cidade, um outro aqui pequenininho. Qual que é a real aí? Vou te mostrar uma imagem aqui, depois você coloca pro pessoal, que é como a gente define Edge. Pra gente, Edge já virou um espectro. Você tem vários Edges, né? Até você chegar no Far Edge, que é o celular, que é o device que está na sua mão. Mas eu separei aqui uma imagem. Imagem facilita, né? Hoje vocês gravaram quantos episódios já hoje? Já gravaram? Estão no 8º já. Oitavo. Vou dar uma ajuda. Oitavo hoje. 8º hoje. Ontem mais 7. Deixa eu botar aqui. Peraí, pessoal, calma que vai sair. E depois a gente disponibiliza lá no vídeo para todos poderem enxergar com aqui, ó, clareza. Esse mapa aqui, deixa eu ver por aqui. Aqui é o grande data center da nuvem, é o atacado, que vai ser também onde eu treino o modelo. Aqui está o Metro Edge da Equinix, né, nos grandes centros, onde eu tenho a junção dos ecossistemas. Aqui está o que a gente chama de Far Edge, que acho que está mais alinhado com o que vocês estão falando. A gente está vendo o desenvolvimento desses mercados no Brasil. Né? Até estava com o pessoal da Telecom em outro painel lá também falando. Sim. Enfim, Rui aqui também deu aula. Vai vir amanhã aqui também. Cara, e esse aqui é o que a gente chama de o Device Edge, que é a nossa mão. Hoje, cara, se você não considerar que qualquer eu não te mostrei, foi mal. Não. Excluiu o cara, tá vendo? Vou botar aqui. Só pra ele ver o que a gente tá falando. Isso é sacanagem, né? Aí começa a falar. Continua. Imagina sua opinião. Isso é a opinião. Explica a imagem. Explica a imagem. E imagina o seguinte, eu acho que isso é importante, porque hoje uma arquitetura distribuída que não considera que o Edge na tua mão já é um dos maiores geradores e consumidores de conteúdo, a arquitetura já nasce morta. Né? Só que o que a gente viu em outras ondas de Edge também que aconteceram no passado. E eu acho que alguns data centers se desenvolveram nessas cidades. Eu estou falando, assim, são fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje, o eixo Rio-São Paulo é o principal eixo que a gente tem de data center.
Eu acho que existiam duas linhas de pensamento na Equinix. Uma era que o Edge canibalizaria o nosso negócio, e a outra é que o Edge alavancaria o nosso negócio. Por quê? Que o Edge não nasce isolado, ele tem que conectar de volta no centro. Isso aconteceu. Tá? Então, assim, o desenvolvimento desses mercados para a gente na primeira onda foi muito bom. Todo mundo conecta de volta na gente, a gente vê muito mais troca de tráfego rolando dentro dos data centers. Eu acho que agora a gente está partindo para uma segunda onda. Por quê? Cada vez mais você precisa de aplicação em tempo real, que não vai precisar voltar no centro para... E você não tem nem tempo para isso, né? Você precisa de realidade virtual, metaverso, jogo. No Cordem é uma vertical que está crescendo muito lá com a gente. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer. Se vai ser provedor ou se vai ser tipo integrador, cara, não sei. O que eu acho é o seguinte, tem que ser a abordagem tem que ser de plataforma. Se você, imagina, se você é um grande player de conteúdo, de streaming, e você vai ter que falar com 200 players diferentes de Edge, Meu Deus. fricção muito grande. É. O player que conseguir identificar a forma de trazer tecnologia para isso e virtualizar essa capacidade na ponta, aí ele vai ter tirado a fricção dessa ponta e, cara, vai vender que nem água. Eu acho que vai ser vai continuar alavancando o nosso core lá para vender interconexão e troca de tráfego. Essa é a minha visão pessoal, não é nem da Equinix, mas assim, eu tenho visto o desenvolvimento do mercado. Mas ainda não identifiquei o ator que vai ser o protagonista, sabe? Talvez seja uma combinação. Ou talvez seja um que fazia uma coisa e vai se adaptar para fazer outra pela oportunidade, entendeu? Mas o Brasil, com dimensões continentais, tem toda a possibilidade de ter desse mercado. Legal, legal. Bem Agora que eu te mostrei, agora que eu te mostrei a imagem. Potencial. Não sei, Quinta, você quer complementar com alguma coisa também? Eu acho que faz todo sentido a existência de data centers na ponta, né, mais próximos do usuário. Existem alguns casos dentro da Equinix de aplicações que precisam, de fato, estar o mais próximo possível do usuário. O Vitor citou a vertical de game, né? Então, para um usuário que está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, precisa acessar, rodar o jogo, o lag, a experiência do usuário é muito ruim se ele tem que ir até os Estados Unidos, rodar e processar essa informação dentro de um data center americano para depois retornar para o Brasil. E esse desafio, ele só consegue, de fato, ser resolvido se você consegue aproximar, criar data centers mais próximos do usuário, mais próximos do Edge, para conseguir entregar essa capacidade, essa experiência do usuário, de fato, melhorada, aprimorada, que no final do dia é o que todo mundo está buscando, né? Atender melhor seus clientes. Legal. Legal. A visão bem alinhada aí com o que Verdade. o pessoal está falando também, o que a gente está ouvindo, assim, realmente são Um muito movimento no mercado, né? é um Nesse sentido, movimento tá rolando. complementar, assim, É, todo mundo agrega um pouquinho, acho que é. tá bem alinhado mesmo. Inclusive, esse player aí que quiser se consolidar tem que assistir todos os episódios do Last Mile da Futuricom, que eu acho que ele vai sair na frente. Cara, Depois dá uma NBA. participação lá pra gente, né? não, se nascer uma empresa, eu quero um equity junto aí. Sim, pô. Quase um Meditech, quase um mini MBA. É verdade, é verdade. Eu queria só fechar com uma pergunta muito, muito rápida, mas de verdade, assim, previsão sobre o futuro, aquela coisa que a gente sabe que é pra dar errado, mas de verdade. Vocês acham que o Brasil hoje tem capacidade de ser, de fato, um polo global de IA, um exportador dessa, entre aspas, commodity chamada data center, né? Fazendo essa analogia. Dá para o Brasil realmente se tornar esse player? A gente tem essa capacidade? Ou talvez pensar muito alto? Eu acredito, tá? Eu acredito e torço para que isso aconteça, né? Eu acho que tem alguns desafios para que isso se torne verdade, para que se materialize, mas a gente está no caminho certo. Quando a gente para pensar, principalmente no que tem sustentabilidade, que a gente acabou não comentando aqui, mas que é algo que está também, um hot topic, que todas as empresas estão buscando, os países estão cobrando, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande, né? De ter uma matriz energética que é mais limpa, de ter preços de energia competitivos e conseguir, a gente tem capacidade de solucionar os pontos que ainda faltam ser solucionados para que, de fato, a gente se posicione como esse polo que a gente pretende ser. Só que tem muito caminho ainda pela frente e a gente tem que pavimentar esse caminho, construir, trabalhar, fazer um trabalho sério, né? De garantir que as coisas estão sendo encaradas com seriedade, com profissionalismo e que tudo, não só, né, as entidades privadas, mas o público e todo o entorno que tange essa indústria se mobiliza para garantir que isso venha a acontecer. Mas eu acredito e é a minha torcida. Eu acho que 2 pontos para fechar, né, a pergunta sobre o futuro. Essa é sobre o Brasil. Se me perguntasse há 5 anos atrás, eu ia ser bem mais pessimista. E assim, sendo bem justo, tá? Eu fui muito claro aqui em relação aos desafios que a gente tem pela frente, mas eu nunca vi uma mobilização tão grande como foi essa mobilização da Redar. Legal. Então, assim, eu acho que é o que o Quinta falou. A gente tem um caminho a ser percorrido
mas a gente tem que comemorar o gol também. Como o Renan falou, a gente tem que celebrar essa parte. Um outro ponto que eu acho que quando a gente fala sobre o futuro, muitas vezes a gente acaba discutindo aqui o que vai mudar daqui a 2, 3 anos, 5 anos, né? E eu acho que a Equinix ela tem uma vantagem que a gente consegue basear nossa estrela do norte, a nossa estratégia em algo que não vai mudar, que é a nossa necessidade por informação em tempo real. Daqui a 5 anos, na verdade, isso vai estar acelerado. A gente não vai sentar aqui para falar, pô, eu gosto do podcast lá do QFR, que quando eu clico para carregar, 2 dias. Se demorar 2 segundos, você já quer ver se botou no Spotify, botou em outro lugar, eu quero ver agora, né? Eu não quero carregar e tudo mais. Então, assim, quando você tem uma estrela do norte tão clara assim, que não muda, a conversa de longo prazo ela faz muito mais sentido. Porque eu não tô fazendo exercício de futurologia, tá? A tecnologia tá evoluindo, como o Kita falou, eu tenho que me adaptar. Só que a estrela do norte sempre é a mesma, né? Que é aquela coisa do número que eu passei para vocês. Cara, hoje a Equinix, ela tá a menos de 10 milissegundos de mais de 90% da população mundial. E é isso que eu ofereço no meu cliente. Você quer estar tão próximo assim de 90% da população do mundo? Vai pra dentro. Bora. Muito bom. Que aula, hein? Como se uma aula? Não, que isso? Fizemos as pazes? Não, acho que não, ainda não. Tá muito cedo, muito cedo. Não se apressa a arte. Vamos com calma. Acho que é bom a gente terminar que o Bruno já tem que viajar de novo. Né? Eu tenho um Pra Europa. vizinho aqui. Paris espera. Paris aí, você vai. Vitor, presida, na verdade. Felipe, obrigado. Prazer em conhecer. Você é muito bem-vindo, vocês dois, né? A gente vai querer, com certeza, bater um papo completo contigo aí para explorar todas essas nuances. Posso dar a última dica do dia? Chama ele e o irmão. Os dois? Confundido aí, como é que faz aí? Aí é com vocês. Aí é com vocês. Aí, põe uma identificação aqui. Aí é com vocês. Mas obrigado por a gente conseguir essa agenda, essa dupla aqui. Realmente a gente tá muito feliz de receber vocês aqui. E são muito bem-vindos sempre, né, Bruno? Com certeza. A gente entrega a chave para vocês, fique à vontade. A casa é de vocês também. Valeu, gente. Obrigado. Prazer. E muito obrigado à nossa audiência. Mais um episódio com muito conteúdo bacana para vocês. Não esqueçam de dar o like no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem aí com quem está interessado nesse mercado de data centers, não só no Brasil, mas no mundo também. Até a próxima, né, Coferri? Valeu!